No começo dos anos 70, a economia de combustível entrava em pauta nas fabricantes de automóveis. A General Motors e suas subsidiárias ao redor do mundo então começaram a projetar um carro global. Este projeto foi batizado de J-Car. No Brasil, os estudos começaram em 1977. Juntos estavam engenheiros dos Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Inglaterra, Japão e África do Sul. No final de 1979, começaram as clínicas com clientes para medir a receptividade desse carro para o público. Em 1980, o motor do Monza começou a ser fabricado em São José dos Campos, com uma moderna concepção de comando de válvulas no cabeçote, em uma época que o comando era instalado no bloco na maioria dos motores. Em 1981, ele começou a ser exportado para a Alemanha. Os motores brasileiros começaram a equipar os carros desse projeto J-Car ao redor do mundo. A Opel lançava a terceira geração do Ascona, que é o mais próximo do nosso Monza entre os vários frutos do projeto. Em março de 1982, o Monza é apresentado para a imprensa e ele chega às lojas em maio. Ele se chamaria Ascona, como Opel, mas nas clínicas ficou muito ligado o nome Ascona à palavra asco, que é nojo. Então a Chevrolet decidiu batizá-lo de Monza, que liga a esportividade e de cara direto ao autódromo italiano. O estilo do Monza, classe com esportividade. O Monza era vendido apenas com a carroceria hatch de 2 portas e motor 1.6 a gasolina, com 75 cavalos e 12.4 kgfm de torque e câmbio manual de 4 marchas. Eram 2 versões, a básica, sem nome, e a luxo, SLE. De cara, virou um dos desejos dos brasileiros da classe média, e assim foi durante todos os anos 80. Era o mais moderno carro que poderiam comprar. Se destacava pelo acabamento e pelo conforto da sua suspensão, além de soluções modernas para a época, como o banco traseiro bipartido e a abertura interna do porta-malas. Com as críticas pelo fraco desempenho, no final de 1982 foi apresentado o motor 1.8, com 86 cavalos e 14,5 kgfm de torque. Neste ano ele vendeu 33.745 unidades. Em 83 era lançado o Monza Sedan, com 2 e 4 portas. Na época, existia um preconceito com carro 4 portas, então de 2 portas era o favorito. Hoje é o contrário. Vai entender. No mesmo ano, o Monza ganhava a opção de câmbio manual de 5 marchas. Na mesma época, uma concessionária de São Paulo lançou o Monza Clodovil. Em parceria com o estilista, o carro era customizado com uma nova pintura, bancos em couro com as iniciais do Clodovil e um jogo de malas que era oferecido como opcional. Desenhadas pelo próprio estilista, se encaixavam perfeitamente no porta-malas do carro e eram feitas também em couro. Mas isso logo acabou, por um problema de relacionamento entre a empresa e o próprio Clodovil. O Monza fechou 1983 com 55.090 unidades vendidas. 1984 foi um bom ano para o Monza. Ganhou um motor 1.8 a álcool de 96 cavalos e 15 kgfm de torque, sempre com câmbio manual de 5 marchas, e o opcional câmbio automático, uma novidade na época com 3 marchas. Neste ano, o Monza foi o carro mais vendido do país, com 70.577 unidades. É, até hoje, o único carro não popular a ser o mais vendido do Brasil. Ele desbancou o irmão Chevette, líder em 83, que já tinha batido o Fusca, líder de 59 e 82. É como se hoje o Cruze vendesse mais do que o Onix. Em maio de 85, a Chevrolet lançou o Monza 85,5, uma reestilização que deixou os compradores do modelo 85 bem bravos. Mudou pouco, como grade, painel de instrumentos mais completo e novos bancos. Em setembro deste ano, era lançado o Monza SR, que usava o motor 1.8 com carburador de corpo duplo, relação de câmbio mais curta, suspensão mais rígida e visual mais esportivo. Ele saltou de 96 cavalos e 14,8 kgfm de torque para 106 cavalos e 15,3 kgfm de torque. Ele fechou 1985 com 75.240 unidades emplacadas, segundo ano consecutivo como líder. 1986 foi a estreia de outro clássico, o Monza Classic. Tinha mais equipamentos e acabamento diferenciado. Tinha até ar-condicionado como opcional. Usava o mesmo motor 1.8 do SR, mas amansado para pagar menos imposto, com 99 cavalos e o câmbio manual de 5 marchas ou automático de 3. Pelo terceiro ano, o Monza fecha como o líder de vendas, com 81.960 unidades vendidas. Em 87, poucas novidades. Ele ganha um motor 2.0 com 110 cavalos e 17.3 kgfm de torque. Já em 87, ele perdeu a liderança de mercado para o Gol, mas mesmo assim ele ficou com a segunda colocação com 53.460 unidades vendidas. Em 88, acontece a segunda reestilização do Monza. Nova grade dianteira, faróis maiores e um defletor na parte de baixo do para-choque marca essa mudança, além de mais itens de conforto como a inédita coluna de direção com regulagem de altura. Em 89, Emerson Fittipaldi vence as 500 milhas de Indianápolis. Por isso, ele foi homenageado com o Monza 500EF, que além dos detalhes no exterior, estreava injeção eletrônica, novidade na época, algo que apenas o Gol GTI trazia até então. Ele custava o equivalente hoje a cerca de R$130 mil. Neste ano, o Monza vendeu 75.749 unidades, ficando com a segunda posição depois de muita briga com o Ford Escort, o terceiro. Em 1990, Fernando Collor abre as importações de automóveis no Brasil. Enquanto o Monza trazia a inovação do computador de bordo, a Alemanha se despedia do Ascona,
substituído pelo Vectra. No Brasil, o Chevrolet vendeu 55.412 unidades nesse ano. No lugar do Vectra, em 1991, o Monza ganhou o estilo que todo mundo chama de tubarão. O controverso desenho se inspirava no Ômega, mas muitos diziam que a dianteira não conversava com a traseira e nenhum dos dois falava com a lateral. Em 92, a série Barcelona homenageava a Olimpíada, e nesse ano de 1992, ele vendeu 54.305 unidades. Em 93, o Vectra chegava às lojas para dividir a posição com o Monza. O brasileiro ganhava o ABS como opcional e vendeu 66.664 unidades, mesmo com o concorrente mais caro nas lojas. Nos últimos anos do Monza, poucas novidades, como mudanças em nomenclaturas e equipamentos. Em 94, vendeu 62.992 unidades, mas em 95 foram apenas 31.924. Em março de 96, a nova geração do Vectra chega às lojas. Em 21 de agosto desse mesmo ano, sai da linha de montagem o último Monza. Em 96 foram feitos apenas 10.973 unidades. No total, foram fabricados cerca de 800 mil unidades do Monza, tanto para abastecimento interno do nosso mercado quanto para exportação.